Bom, vamos lá. Hoje eu quero fazer o vídeo que eu queria ter assistido quando eu estava começando, porque a gente bate muito cabeça na parede, faz muitas escolhas erradas, coloca muito plugin que não é necessário. E o que eu quero dizer com isso é que tudo que a gente coloca no nosso site, criado nesse belo CMS chamado WordPress, vai influenciar no desempenho do mesmo. Então a gente não pode colocar 1 milhão de plugins, às vezes para qualquer coisa, para colocar uma função específica. Obviamente você pode, mas você tem que aceitar que você está assumindo um risco por isso. Risco de perder velocidade, perder desempenho, risco de brecha de segurança, que eu digo mesmo. Se você colocar, por exemplo, às vezes um plugin pirata, você vai aumentar esse risco. Às vezes você vai colocar um plugin que não é otimizado e ele vai gerar problema. Às vezes você vai colocar um plugin que entra em conflito com outro plugin ou com seu tema, isso vai gerar problema. E no final das contas você vai acabar perdendo o controle, você não vai saber mais por qual plugin está gerando problema, seu site vai quebrar, você vai desanimar e... Entendeu? Então hoje o que eu quero falar? Eu quero falar sobre plugins obrigatórios, aqueles que você realmente precisa ter no seu site, aqueles essenciais, que eu coloquei como essencial porque não é obrigatório, obviamente. Na verdade, se você for pensar estritamente, nada é obrigatório, mas eu dividi nessas categorias para ficar mais fácil entender a importância de cada. Então a gente vai ter esses essenciais e nós vamos ter os complementares, que às vezes ali eles não vão, se você não tiver eles, tudo bem, mas eles oferecem funções interessantes e que fazem sentido colocar aí na maioria dos casos, tá? Seja para site institucional, landing page, às vezes, e obviamente vou comentar sobre e-commerce também, tá bom? Então vamos lá, vou abrir uma tela aqui para colocar essas categorias e falar sobre, dentro dessas categorias entre obrigatórias, essenciais e complementares, quais são os tipos de plugins, né? O que eles fazem, né? Então, o que a gente vai precisar no nosso site? Inicialmente, um plugin de segurança, tá? E aqui eu separei 3 opções. A primeira é a que eu mais estou utilizando, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal ensinando a configurar, explicando as funcionalidades do plugin, que é o Bulletproof Security, e ele é o BPS, né? Ele foi um plugin que eu descobri conversando com o pessoal da minha hospedagem e eles indicaram esse plugin. Ele, assim, até me surpreende porque ele tem uma interface não tão legal assim em questão de design, e eu como designer percebi isso logo de cara. Ele parece meio um Windows 98 assim, sabe? E isso, mas enfim, o que importa aqui nesse caso pra gente é o resultado que ele entrega, né? A segurança. Então, como veio bem indicado, até o momento eu não tive nenhum problema, tanto para os meus sites quanto dos meus clientes. Então coloquei ele aqui já como primeira opção, porque é o que eu estou utilizando atualmente, mas deixei aqui também como substituição para esse plugin, se for da sua alçada, da sua preferência, da sua confiança, o WordFence, que talvez seja o mais famoso deles. Até a própria descrição deles fala o plugin de segurança e firewall mais popular do WordPress. Então, um plugin que está sempre sendo atualizado, tem mais de 5 milhões de instalações ativas, funciona com a última, tem uma excelente classificação, também é uma excelente opção para você. E além dele, coloquei aqui também o Sucuri Security, que faz mais ou menos a mesma coisa, todos os 3 fazem, né? Proteção ali anti-malware, e tem um scanner também para procurar invasões, infrações e problemas dentro do seu site, tá? Esse aqui tem um pouco menos, né, de popularidade, 800 mil instalações, mas também já utilizei bastante, e ele tem até um pouco menos de
classificações positivas, um pouco mais de negativas. Então eu ficaria ali entre as duas primeiras opções, mas é sempre melhor ter algum do que não ter nenhum, obviamente. Falando rapidinho aqui sobre esses plugins, o primeiro deles, né, vou nem fechar muito aqui, esse me deu eu achei interessante que ele, junto da proteção anti-malware, né, de ter o scanner também, ele tem algo interessante que ele tem como se fosse um limitador de logins dentro dele, e ele adiciona uma camada de segurança nos logins, inserindo ali um CAPTCHA para te proteger também de invasões, né, de tentativa de invasões por robôs. Então eu gostei muito dessa funcionalidade. Bom, seguindo aqui, a gente vai precisar também de um plugin de backup. E para isso, eu ofereço para vocês aqui o All-in-One WP Migration and Backup, falando aquele inglês estupendo, maravilhoso, que basicamente é um plugin da All-in-One, que faz outros plugins também, inclusive tem um de SEO que é interessante, mas ele funciona como migração e backup. Então, por exemplo, você precisa criar um backup do seu site, como cópia de segurança, você consegue armazenar isso num arquivo e futuramente, se você precisar instalar ele novamente, você consegue, pelo mesmo plugin, restaurar essa versão. Então funciona muito bem, você não precisa fazer uma coleta de dados, às vezes ali via FTP ou via gerenciador de arquivos, enfim. Aqui você consegue compactar tudo em um arquivo só e futuramente você consegue reinstalar isso num novo WordPress se precisar. Então ele funciona tanto como backup, como essa cópia de segurança de backup, como essa cópia de migração, né? Esse é um modelo de migração. Então, às vezes, por exemplo, seu cliente às vezes não tem nem um servidor ainda, uma hospedagem, você não quer fazer isso localmente, você pode, e você tem um servidor ali de teste, por exemplo, você pode criar ali uma sobrepasta, fazer o site dele e depois migrar. Trabalha online aqui, faz essa cópia de segurança, joga para o outro servidor. Com o All-in-One, você consegue fazer isso com poucos cliques e com um acerto de compatibilidade muito bom, muito bom. E obviamente, né, por segurança você tem que fazer todo tipo de backup, mas só com o All-in-One eu já fico muito tranquilo, assim, e é fácil de armazenar, mão na roda, absurdo. Eu coloco esse como essencial, assim, porque backup você tem que fazer e provavelmente em algum momento você pode precisar de algum tipo de migração. Então já instala ele de cara. Outro que você vai precisar, você precisa, principalmente se você vai utilizar formulários, e a grande maioria dos sites vai, até apesar de que cada dia menos, né, precisa de formulários, a gente está adotando muito mais uma ideia de mandar direto pro WhatsApp e tal, mas para captação de leads ainda é necessário. Então você vai precisar configurar o seu SMTP. O que é isso? Quando você contrata lá a sua hospedagem, enfim, você tem o seu e-mail profissional, né? contato@suaempresa.com.br, e você vai colocar um formulário ali dentro do seu site, seja ele com Contact Form, Match Form, com o Elementor Pro, não importa, nós vamos falar disso ainda. Você precisa configurar isso corretamente para esses e-mails chegarem na sua caixa de entrada. E uma forma de fazer isso, a melhor forma, é com o WP Mail SMTP, que é o clássico plugin do pombo, isso mesmo. Ele é um plugin muito utilizado e que tem uma configuração muito, muito fácil. Vou fazer um vídeo só sobre ele, configurando aqui para você ver, sabendo onde você pega as informações corretas dentro da sua hospedagem, para você colocar as portas certinho, e aí e depois você faz o teste de envio e ele configura certinho para você, você não vai perder mais e-mail nenhum. Então eu também coloquei aí como essencial. E o último, como obrigatório, perdão. E o último que eu coloquei aqui, ele já fica entre obrigatório e essencial. Para mim é obrigatório, porque eu só trabalho com esse construtor de sites, que é o Elementor, certo? Mas ele pode ser um essencial se você, mas eu gosto de, às vezes, criar o meu próprio tema, se você já está mais avançado, mas muitos fazem isso usando o próprio Elementor.
Ou então, não, eu comprei um tema que usa outro tipo de construção, mas eu uso o Elementor para fazer, às vezes, uma landing page, né? Uma coisa mais pontual ali. Então, eu acho muito difícil alguém usar o WordPress e não usar o Elementor hoje. É bizarro, assim. Se você olhar aqui, ó, já tem. O próprio WordPress nem coloca mais de 10 milhões. Acho que aqui deve atualizar se passar de 20, depois 30. Então, assim, é o Page Builder mais utilizado, sem sombra de dúvidas. E aqui, né, obviamente, eu estou falando tanto da versão Pro quanto Free. Então, a versão Pro ela vai te dar mais recursos, que é muito bom, porque você não vai precisar instalar plugins add-ons, ou seja, plugins que fazem essas funções, mas no Free você não tem esse recurso liberado. Então, o que aconteceu é que o mercado viu que existia a opção, por exemplo, de criar ali um pacote de funcionalidades que funcionam, que seja compatível com o Elementor Free. Então, você adiciona esse plugin ainda mais no seu kit de plugin no seu site, você passa a ter. Qual que é o problema disso? O que eu falei lá no início. Quanto mais plugin, mais problema de incompatibilidade, mais problema de quebra de layout, mais problema de site pesado, problema de carregamento, problema de desempenho e por aí vai. Então, assim, mas eu não tenho grana para utilizar o Elementor Pro. Não precisa mais, porque eu achei a solução para você, que é com a hospedagem da Kangaroo Host. Isso mesmo. Com a Kangaroo Host, que eu vou abrir aqui para vocês, olha que legal. Se você vem em qualquer plano, vamos chegar no plano de hospedagem WordPress aqui, todos os planos deles, a partir do básico, têm uma licença de Elementor Pro original ativa enquanto você for cliente deles. Então, acabou esse problema, porque você já precisa de uma hospedagem para ter seu site. Se você for na concorrência, você vai ver que o preço é muito parecido. E outra, é propaganda sim agora. Eles não estão me pagando para isso, mas é uma propaganda porque eu uso e eu gosto pra caramba mesmo. É foda. Você vai lá nas outras, na roxa, na azul, na vermelha, eles colocam lá o primeiro ano um preço com 40% de desconto no plano, e aí quando eles vão te cobrar o segundo ano, vai para um valor absurdo. Aqui no plano anual, você paga R$19,92 por mês, e no ano que vem você sabe que o reajuste não vai ser absurdo. Isso eu sei porque eu conversei diretamente com eles lá. E tem esse trabalho por trás. Então, assim, pode existir um reajuste? Óbvio, como tudo na vida. Mas não algo absurdo que você paga no primeiro ano R$200 e no segundo ano você vai pagar 800. Não faz sentido. Aqui não tem esse problema. E além disso, eles me deram um cupom de desconto de 75% no primeiro mês. Então, se você colocar aqui no mensal, aplicar o desconto de 75%, você vai pagar lá 6 e pouquinho. Você consegue testar isso tudo e depois você passa para o anual e paga R$20 por mês. Você vai ter o mesmo valor médio da concorrência e você vai ganhar Elementor Pro e os próximos 2 plugins que eu considero como essenciais, que é um plugin de SEO e um plugin de cache, certo? Então vou voltar aqui para eles para a gente falar que o primeiro é o Lightspeed Cache, que é um plugin de armazenamento de cache e de melhoramento, né? Melhora de desempenho do seu site. Basicamente, para quem não sabe, aí, cache é você armazenar as suas informações em um lugar para que quando as pessoas entrem no seu site novamente, você não precise carregar tudo do zero. Então o tempo de resposta melhora, seu site carrega mais rápido, você consegue reter mais o seu público, aumentar a venda e por aí vai, tá? E por que esse plugin aqui ele tá dentro da hospedagem? Porque o servidor da Kangaroo é um servidor Lightspeed, ou seja, eu fiz um vídeo inclusive há pouco tempo, vou deixar aqui também, falando sobre isso. O servidor Lightspeed ele já tem um armazenamento de cache na memória do próprio servidor. Isso aumenta muito o tempo de resposta. E no vídeo que eu fiz eu até mostrei site saindo ali de desempenho 70 para 99, site saindo de desempenho 36 para 90. E isso com poucos cliques, poucos ajustes. Então vale a pena assistir. E outra coisa, né?
aqui, quando você faz a contratação e você entra lá, você abre um ticket e pede, olha, eu quero o Elementor Pro, o Rank Math e o Lightspeed. Eles mesmos, em menos de 24 horas, entram no seu WordPress, instalam tudo, deixam tudo ativo. Enquanto você for cliente, você vai ter licença original das três ferramentas. Então, assim, cara, só isso aqui já é mais caro do que você contratar individual os plugins, tá? Então vale a pena demais. E a outra, né, que tá inclusa, que eu já vou falar também, que também é essencial, é um plugin de SEO. O que seria a nossa vida e o que o seu cliente pede na maior parte da vida dele? Que ele quer aparecer em cima no Google, né, velho? Todos querem, essa é a competição. E o Rank Math SEO é essa ferramenta de SEO, né, de Search Engine Optimization ou Optimization, tanto faz. Ou seja, é um serviço de pesquisa otimizado, basicamente, né? É uma ferramenta de otimização de pesquisa. Então você consegue, configurando esse plugin, colocar seu site, ranquear seu site a partir de palavras-chave, né, de imagens e muito mais. Então, quando a pessoa pesquisar ali sobre o seu segmento, sobre o seu serviço, sobre o seu produto, você vai ter essas palavras ali tagueadas e isso o Google vai indexar, vai entender e vai falar, pô, isso aqui é bom para esse usuário e vai te recomendar na frente do seu concorrente que não faz esse tipo de serviço. É óbvio que SEO é muito mais complexo do que isso, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Tudo influencia para sua melhor disposição. Seu site tem que ser responsivo, ele tem que ser rápido, tem que estar em servidores de preferência nacionais para melhorar essa velocidade, esse desempenho. Ele tem que ser leve, as imagens têm que ser otimizadas, o conteúdo principalmente tem que ser bom. Então são muitas variáveis para você aparecer na frente. Tempo que você tem na internet influencia, número de acesso, backlinks. Então, quanto mais sites confiáveis recomendam o seu, mais o Google entende que seu site é bom. Então, é muita coisa envolvida. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso ainda. Mas um começo aí é que você tem que ter um plugin de SEO, tá bom? Agora a gente vai passar para os plugins complementares. Aqui eu estou colocando tudo como complementar a partir de então, tá? O que seria complementar? Alguns que você não precisaria se você já tivesse um carinho antes, que é o caso do WebP Express. Outros, por exemplo, que você utilizando o Elementor Free vai precisar para ter alguns recursos, mas lembra daquilo que eu falei antes. Perfeito? Perfeito. O que o WebP Express faz? Ele converte todas as suas imagens, ou pelo menos aqui ele consegue converter, de PNG, JPG, TIFF raramente vai usar, mas ele converte formatos de imagem comuns para WebP, que é o formato mais otimizado para browser, né? Para leitura de internet, que é esse formato WebP. Por que eu falei que se você tiver o carinho antes, você não vai precisar? Se você começa um site do zero e já exporta todas as suas imagens de WebP, é um plugin a menos que você vai ter que preocupar. Então, faça isso. Inclusive, hoje, eu estava vendo que na última atualização do Illustrator, ele já consegue exportar em WebP. Provavelmente o Photoshop vai fazer isso. Não sei se o Canva faz, se você usa. Mas existem conversores online, por exemplo, que se você colocar tipo PNG to WebP, vai aparecer aqui algumas opções gratuitas que você consegue converter essa imagem e subir para o site sem precisar utilizar. Mas vamos supor que você está no caso, eu já tenho o site, não conhecia esse plugin, agora eu quero colocar para otimizar. Usa. Depois eu vou fazer um vídeo sobre ele também e tenho certeza que na internet tem, mas é super simples, você só instala ele, ativa, entra na configuração e pede para fazer a conversão. Super tranquilo. Você pode escolher entre algumas opções, mas no limiar das contas é isso mesmo. É só você entrar, ativar, dar uma lidinha ali e pede para fazer a conversão, ele vai converter. Qual que é o problema desse plugin, por exemplo? Eu não acho ele muito otimizado, eu não acho ele muito bem... Não sei se foi bem criado e tal, eu não acho ele muito otimizado com o próprio WordPress, assim. Por exemplo, quando eu usei esse plugin e depois eu tive que fazer uma migração usando o All-in-One, eu percebi que algumas imagens eram quebradas, e aí eu tinha que meio que
uploadar, como é que fala isso? Ressubir, não sei o nome. Tinha que subir de novo, pô. Tinha que colocar as imagens, excluir aquelas antigas e colocar as mesmas imagens para substituição e passar a funcionar. Ou então, na verdade, depois eu fazia isso no início, depois eu descobri que se eu desativasse o plugin, as imagens voltavam a funcionar e continuavam em WebP. Então, tem esses problemas. Então, assim, é o que eu sempre falo. Sempre evite o problema para resolver com o plugin depois, sabe? Então, é isso. Esse é o primeiro. O outro é um plugin de cookie e LGPD, né? Que aqui tá como GDPR, enfim. É aquele, sabe quando você entra no site, vou colocar aqui, por exemplo, de um cliente que eu fiz, ele deve estar ativo aqui bonitinho, vou ver se meu cache não vai atrapalhar, mas ele tem que subir aqui, ó, usamos cookies para otimizar nosso site, e aí você tem a opção de aceitar, recusar e ir para a política de cookies. Então, hoje é uma regra, né, você é obrigado a utilizar, então tá aí uma opção interessante, tá bom? Vou passar um pouquinho mais rápido nesse para não ficar um vídeo, já deve ter passado de 3 minutos até essa altura, né? Então vamos seguir um pouco mais rápido. Um botão interessante também, o Buttonizer. Para que ele serve? Aqueles ícones flutuantes. Então, até no meu próprio site tem aqui. Aí, agora apareceu. E quando você entra, o que ele faz? Ele te dá opções de botões flutuantes. Então, principalmente aqui do WhatsApp, mas ele tem outras missões aqui também lá dentro, né? Outras funções para você adicionar. Então, qualquer tipo de botão flutuante que vai aparecer aqui em todas as suas páginas, ele te dá essa opção. Um plugin que é substituto dele, né? Uma outra opção é o Join Chat. Esse aqui eu confesso que eu não usei muitas vezes, porque sinceramente, eu acho que Buttonizer já é um nome que eu não esqueço e fica na minha cabeça. Mas esse aqui também, esse Join Chat, ele é muito, muito bem recomendado. Também promete ser um plugin leve aí que não vai te dar nenhum problema de otimização. Inclusive, pesquisando, eu vi que ele é até mais recomendado que o Buttonizer, mas como é um vídeo também sobre experiências próprias, eu estou aqui mostrando para vocês. E aqui eu estou falando de plugins complementares, então coloque se você quiser. Um outro que eu uso bastante, que facilita muito a vida na construção, é o Envato Elements, da Envato, obviamente, né? Então o que ele faz? Se você é assinante da Envato, ou mesmo que não seja, ele tem ali algumas opções gratuitas, você instala esse plugin no seu site e ele te dá uma enormidade de templates, de seções, de áreas para você criar. Então, deixa eu entrar em algum site que eu utilizo ele para mostrar para vocês na prática como funciona. Então, a gente tem aqui o Envato Elements e dentro dele a gente tem aqui os Free Kits, por exemplo, que são kits para você criar sites institucionais. Mas o que eu mais gosto de utilizar aqui são os Free Blocks. Então, por exemplo, cara, eu quero fazer aqui uma galeria de imagem. Ele te dá várias opções aqui de templates para você colocar e depois você altera tamanho, cor, fonte, espaçamento. Então, ele adianta muito se você usar com parcimônia, obviamente, né? E alterar, colocando a identidade visual do seu cliente. Talvez esse aqui seja a maior dica, assim, para ganhar tempo. Então, pode usar bastante, mas sempre pensa em alterar, né? E outra, tem funções aqui para Elementor Pro e para Elementor Free. Quando você importar, você vai ver os recursos necessários para ele funcionar. Mas fica a dica aí também de construção, tá bom? Próximo, Matchform. Ele entra aqui como criador de formulários, tá? Eu acho ele muito interessante, tem opções excelentes, mas eu não uso em casos de clientes que têm Elementor Pro. Mas tem clientes que não têm. Quais são os clientes que não têm? O que às vezes já chegam ali com uma hospedagem contratada que não oferece. Os meus novos clientes eu sempre ofereço a Kangaroo Host, então de
de um ano para cá, por exemplo, todos eu uso o Elementor Pro para criar os formulários. Nos que não utilizam, eu uso o Matchform e você depois configura lá o SMTP com o plugin do Pombo e sucesso, tá bom? Passando mais rápido aqui, mais dicas para quem tá com Elementor Free. Elementor Header e Footer Builder para você criar cabeçalho e rodapé para o seu site. Por que isso é para quem usa o Elementor Free? Porque no Elementor Pro você tem a possibilidade de criar o cabeçalho e o rodapé dentro dos modelos e aplicar isso para o site de forma global, adicionar as regras, etc. No Free você não consegue. Então esse plugin funciona. Inclusive eu tenho vídeo sobre ele, tenho vídeo inclusive removendo alguns bugs que ele dá. É o que eu falei, são plugins complementares e cada plugin tem uma particularidade, pode dar problema, é isso aí, é assim que funciona a vida mesmo. Então, na dúvida, tenta adquirir o Pro e bola pra frente. E dentro dele aqui, vou aproveitar para usar esse site, falando sobre, mas eu nem tinha colocado, agora vai ser extra. Você pode procurar por add-ons do... Deixa eu colocar em adicionar, né, Vinícius? Isso mesmo. Aqui, por exemplo, olha, é um site que eu não uso o Elementor Pro. Então eu estou usando o Header and Footer Builder. Ele estava até ali com uma notificação. Mas qual é a dica também para você que usa Elementor Free, que é alguns recursos mais interessantes na sua criação? Tudo isso aqui, ó, que se você digitar add-ons Elementor, cara, vai aparecer uma infinidade de plugins que oferecem recursos que seriam do Pro, às vezes um pouco diferentes, enfim. Qual que é a minha dica? Estuda um por um aqui, abre a página deles, vê o que ele pode te oferecer. Esse aqui eu sei que é muito legal, esse aqui é legal, mas ele tem agora dentro dele funções Pro também. Esse aqui também tem outras funções. Então assim, se você não usa, olha o que ele pode te oferecer, vê a necessidade do seu cliente e instala um. Não fica tipo instalando um monte não, que vai dar merda. Confia em mim, tá bom? E para finalizar, deixei um bônus aqui para você, se você quer usar fazer um site, né, um e-commerce, uma loja virtual. O mais utilizado do mundo aí é o e-commerce, desculpa o barulho, tô gravando num horário alternativo aqui, tem passando carro, caminhão, barulho, cachorro. Mas é isso. O e-commerce não tem erro, também vou fazer vídeo sobre ele. Tô gravando uma aula pro curso aí que é falando sobre e-commerce, então em breve deve ter conteúdo de integração com ERP, com, enfim, muitas coisas interessantes aí para você que quer ter uma loja online fácil, tá bom? Bom, é isso. Muito obrigado. Eu agradeço a compreensão de todos. Não deixe outro. Se você acha que se aprendeu alguma coisa, um dos plugins valeu a pena, deixa o like, compartilha, ajuda a crescer aqui, porque eu tô muito no início mesmo. Pode ser que você veja esse vídeo já mais na frente, mas nunca é tarde para compartilhar conhecimento positivo, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.